Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. Nesta terça-feira da primeira semana da Quaresma, nós encontramos na primeira leitura um texto breve, mais uma profecia sobre a grandeza da palavra de Deus, que é muito conhecida e muito clara. Então é um texto de Isaías. Essas pessoas estavam acostumadas a viver no deserto, aonde até hoje o deserto é assim. O deserto é uma terra fecunda, que não produz se não tiver água. Então, quando acontece que chega a chuva, então o profeta e toda aquela pessoa da região sabia que logo ali nascia um pequeno pomar que produzia com exuberância enquanto se tinha uma umidade e depois então já não produzia mais. Até hoje, quem vai à Terra Santa, quem vai ao deserto, vê isso, que onde o deserto é domesticado é aonde se consegue levar água em pouca quantidade, mas em constância. Então, o profeta assim vai dizer, o profeta Isaías: assim como a chuva e a neve descem do céu e para lá não voltam mais, mas vêm irrigar e fecundar a terra e fazê-la germinar e dar semente para o plantio e para a alimentação. Então tem também a neve que vem no inverno. Então ela é mais eficaz do que a chuva, porque ela depois vai derretendo aos poucos e vai umidificando a terra. Agora, o que é o centro da leitura? Assim a palavra que sair da minha boca não voltará para mim, não voltará ao céu, antes realizará tudo que for da minha vontade e produzirá os efeitos que pretendi ao enviá-la. Então, a palavra de Deus é viva e eficaz. Não é uma palavra somente para aquecer o nosso coração, não é uma palavra somente para ser escutada e não mudar nada. Ela produz frutos. Irmãos caríssimos, eu gosto de esclarecer esse ponto na nossa vivência de fé. A nossa religião é uma religião revelada. O que quer dizer isso? Existem religiões que nascem do esforço humano de chegar até Deus. A nossa não. Nós tivemos um Deus que, por misericórdia, e o temos, Ele vem até nós para dizer quem Ele é. E onde é a fonte principal dessa revelação de Deus? É a palavra de Deus, é a Bíblia. A segunda fonte é a tradição, aquilo que foi mandado de geração em geração dos cristãos até chegar a nós. E a terceira fonte é o magistério da igreja, que é a pessoa que representa por excelência o magistério, que quando ensina, sobretudo em questão de fé e moral, nós devemos escutar, devemos a obediência da fé, é a pessoa do Papa. Então, se nós queremos fazer um caminho honesto de vida cristã, nós não podemos esquecer essas três dimensões que são fontes da revelação: a Bíblia, a tradição e o magistério. Negar uma delas é não ser católico. Por exemplo, a reforma de Lutero, o que ela fazia? Ela negava o magistério e a tradição. Os reformadores em geral fizeram isso. Mas que a própria palavra de Deus, ela é expressão de uma tradição. Então, negar a tradição, negar o magistério, é de algum modo negar a própria palavra de Deus. Então nós temos uma riqueza da nossa igreja. Eu sou feliz de ser cristão, de ser católico. Sou convencido que esse é para mim caminho de salvação. Então nós temos uma riqueza tão grande na nossa igreja que surpreende quando as pessoas não leem a palavra de Deus, não são atentas ao que diz a tradição, ao que ensina o Papa e ficam buscando caminhos alternativos, em revelações particulares, em visões, em aparições, que podem sim sustentar, ajudar no caminho de fé, mas não é a fonte principal. Aliás, não é nem fonte da revelação. Então, busquemos fazer um caminho de fé que fizeram tantos antes de nós, gerações de cristãos, de santos e santas, e que fizeram um caminho seguro. Então, essa religião subjetiva que nós vivemos nesse momento, ela esquece que a palavra de Deus é como a chuva que cai dos céus e para lá não volta sem produzir frutos. No salmo de hoje, nós vamos assim rezar: o Senhor liberta os justos de todas as angústias. Como é que engrandecei ao Senhor Deus? Exaltemos todos juntos. Todas as vezes que o busquei, Ele me ouviu. Contemplai a sua face. Este feliz gritou a Deus e foi ouvido. Mas ele
volta a sua face contra os maus, para da terra apagar a sua lembrança, para que não exista a memória da maldade daqueles que são maus. Do coração atribulado, ele está perto e conforta os de espírito abatido. É o Deus que nos consola, é o Deus que é próximo. E o modo de Deus estar constantemente próximo de nós, de nos consolar, é através da sua palavra, que tem a eficácia de uma chuva no deserto. Na aclamação ao Evangelho de hoje, nós assim vamos rezar. O homem não vive somente de pão, mas de toda a palavra da boca de Deus. É esta palavra que nós devemos dar atenção. No Evangelho de hoje, nós temos a conclusão de uma parte do Sermão da Montanha, aonde Jesus vai tratar do tema da oração. Este é um dos grandes temas do nosso caminho de Quaresma. Se recorda que no primeiro dia sempre do Sermão da Montanha, o Senhor nos fazia um discurso sobre a esmola, a oração e o jejum, mostrando que essas três dimensões são necessárias para que nós possamos fazer o nosso caminho de conversão, que restabelece a minha relação com o outro através da esmola, a oração, a relação com Deus, e o jejum, a penitência, a relação comigo mesmo. Ora, Jesus é um orante. Quando era no momento da sua oração, Jesus chamava a atenção dos apóstolos, a ponto que eles vão pedir: Senhor, ensina-nos a rezar. O desejo de saber rezar, ele está sempre no coração de quem crê. Nós queremos melhorar a nossa relação, a nossa comunicação com o Senhor. Então, este é um desejo que está presente em quem faz um caminho de fé, em quem busca a Deus. Então, é uma luta a oração, mas uma luta que não pode ser desmerecida, que não pode ser travada. Então, nós precisamos sim aprender a rezar, e só se aprende a rezar rezando. Então, Jesus agora vai dizer para os seus: quando orardes, não useis muitas palavras. Então, como fazem os pagãos, que multiplicam as palavras diante de Deus, como se tivesse que ensinar para Deus a rezar, a cumprir a nossa vontade. Então, não sejais como eles, pois vosso Pai sabe do que precisais. Deus sabe daquilo que nós precisamos, antes mesmo que nós peçamos. Vós deveis rezar assim. Então, aquilo que nós chamamos de oração do Pai Nosso, mais que uma oração para ser memorizada, é o elenco, a lista das grandes percepções de Jesus na relação para com Deus. Os grandes pedidos da oração de quem crê estão compendiados nesta oração, que nós encontramos duas versões: aquela de Mateus, que é a mais completa, com 7 pedidos, e aquela de Lucas, com 4 pedidos. Aquela de Mateus é a mais conhecida, porque é aquela que nós usamos na liturgia, a primeira oração que nós aprendemos na nossa infância: Pai nosso que estais nos céus. Então, uma saudação, aonde nós aprendemos a chamar Deus como a criança de Israel, como Jesus chamava, que estabelece uma relação aonde chamar Deus de Pai é abrir o coração. Não é assim com o nosso pai, com a nossa mãe, que é abrir o coração, que nós estabelecemos uma relação íntima, uma relação filial, uma relação que denota amor. E pedimos então a primeira coisa: que o nome de Deus seja santificado por Ele mesmo. Só Deus pode santificar o seu nome. E o nome de Deus é santificado quando nós vivemos os valores do reino de Deus aqui dessa terra. E depois nós pedimos para que a sua vontade seja realizada. Pedimos o perdão, que pedimos para não cair na tentação, para que sejamos livres do mal. E Jesus ainda comenta um desses pedidos, aquele que é o mais importante, porque é o único que nós colocamos o condicional, de que nós sejamos perdoados por Deus na medida que nós também perdoemos os nossos irmãos. A oração deste dia da coleta, meus irmãos, nós assim rezamos: olhai, ó Deus, vossa família, e fazei crescer no vosso amor aqueles que agora se mortificam pela penitência corporal.
sempre a penitência como condição para que nós peçamos a Deus nesta quaresma alguma graça. Tenha um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Paz.